De novos autores a personagens cortados, a história da teledramaturgia brasileira está repleta de exemplos de trabalhos que deram a maior dor de cabeça para os profissionais envolvidos na trama. Uma superprodução com elenco de primeira, figurinos, cenários e maquiagem retratando o período medieval. Temas envolvendo reis, rainhas, súditos, tudo com muito romance, intriga e também uma pitada de humor. Elementos mais do que suficientes para uma novela decolar, certo? Bom, mais ou menos. Apesar do capricho, Deus Salve o Rei, da Rede Globo, teve momentos de muita tensão e precisou passar por várias mudanças. Um dos primeiros problemas que foram apontados logo no início foi o tom teatral de alguns atores, especialmente de Bruna Marquezine. Na pele da rainha Catarina, a atriz foi criticada pelo tom impostado nas falas, que destoava dos colegas de cena. O sinal de alerta foi acionado pela cúpula da emissora quando os índices de audiência começaram a oscilar. A saída foi chamar o autor Ricardo Linhares para reforçar a equipe de roteiristas, fazendo a supervisão dos textos. A estreia de A Regra do Jogo, de 2015, gerou muita expectativa, pois foi o trabalho de João Emanuel Carneiro após o estrondoso sucesso de Avenida Brasil. Mas a aceitação do público não foi positiva. A situação chegou a tal ponto que o diretor Silvio de Abreu pediu que fossem realizadas mudanças no rumo da trama. Uma das que chamou a atenção foi a transformação do vilão Orlando, interpretado por Du Moscovis. Originalmente ele teria um segredo, era homossexual. Mas com a mudança, o segredo foi alterado para o fato de Orlando ter uma ex-mulher, a Lara, o papel da Carolina Dickman. Notícias publicadas na época sobre todo esse quiprocó deixaram claro que o autor não engoliu as mudanças. O Dono do Mundo, exibida em 1991, foi parte de uma trilogia na qual o autor Gilberto Braga buscava discutir a moralidade no Brasil. A trama provocou rejeição logo nos primeiros capítulos. O público não gostou da forma como o cirurgião plástico Felipe Barreto, personagem de Antônio Fagundes, apostou com um colega que seduziria a noiva de um de seus funcionários, vivida por Malu Mader. O desespero bateu quando os espectadores fugiram para a concorrência. Na época, o SBT exibia Carrossel, que bombou. A trama passou por reformulações radicais, baseadas nas pesquisas de opinião que a emissora encomendou, que mostravam que o público não curtia nem o vilão e nem a protagonista, a Malu Mader. Foi muito tenso. Torre de Babel, de Silvio de Abreu, estreou em 1998, trazendo temas polêmicos. Entretanto, os espectadores não reagiram bem e fugiram da trama. Para tentar recuperar a audiência, o autor mexeu bastante no texto. Em determinado momento da novela, uma explosão ocorreu em um shopping, que era um dos principais cenários. Nessa tragédia, ocorreu uma das ações que causaram mais discussão: a morte de personagens que haviam sido apontados como rejeitados pelo público. Essa decisão ficou para a história. Você se lembra de Babilônia? Exibida em 2015, a novela comemoraria os 50 anos da TV Globo, reunindo um elenco de estrelas da casa, como Fernanda Montenegro, Natália Timberg, Glória Pires e Adriana Esteves. A história de Gilberto Braga acabou resultando em um dos projetos mais catastróficos e enfrentou rejeições do início até o fim, como ao casal formado por Montenegro e Timberg e a mocinha interpretada por Camila Pitanga. Chegou a correr a notícia de que Silvio de Abreu, diretor do núcleo de novelas, assumiria a função de reescrever alguns capítulos. Os novos rumos só pioraram a situação. A novela acabou se perdendo e ficou conhecida como uma das mais desastrosas da faixa das 21 horas. Quem acompanhou A Lei do Amor se lembra que ela começou com uma primeira fase bem devagar, que não empolgou em nada o público. Mesmo com uma nova etapa e novos atores, foi bastante criticada e a audiência não respondeu. O casal de protagonistas Elô, interpretado por Cláudia Abreu, e o Pedro, do Reinaldo Gianecchini, não teve química e não convenceu. Os autores até tentaram enxugar o número de atores no elenco, considerado muito grande, e mudaram alguns detalhes das subtramas, mas mesmo assim nada foi suficiente para fazer o folhetim engatar, e a novela de Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari ficou com o pior lugar em audiência no horário das 9. Gente, escrever uma novela, a gente sabe que não é uma tarefa fácil.
Autores experientes, atores talentosos, infraestrutura de primeira não são o suficiente para garantir que a trama será sucesso. Alguns exemplos a gente viu, são para apagar da memória.